Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e hoje você vai ouvir mais um podcast do programa The Valve Club Academy. Nesse programa, os fellows que foram selecionados escrevem editoriais sobre temas diversos dentro da valvopatia, orientados por tutores do The Valve Club. Hoje, em novo formato, também em vídeo, o Clique Valvar vai abordar um tema interessante. Orientados pelo Dr. Guilherme D'Agostin, Diana Rodrigues e Lucas Balchiunas, escreveram sobre o uso dos DOACs nas valvopatias. Os anticoagulantes orais não antagonistas da vitamina K, os DOACs, os quais incluem o inibidor direto da trombina, como a dabigatran, e os inibidores do fator 10A, rivaroxabana, apixabana e edoxabana, transformaram o manejo de eventos tromboembólicos em portadores de fibrilação atrial após a aprovação regulatória, na primeira metade da década de 2010. Em última análise, 6 ensaios foram feitos comparando os antagonistas da vitamina K, ou a varfarina, contra o placebo para a prevenção de acidente vascular cerebral, isquemia transitória e também embolia sistêmica. Todos demonstraram que os antagonistas da vitamina K reduziram o risco de tromboembolismo mesmo na ausência de cardiopatia reumática. Apesar da eficácia da varfarina na prevenção desses eventos, em vários ensaios clínicos randomizados, houve um interesse considerável no desenvolvimento de anticoagulantes orais que exercessem um efeito mais direto e não exigissem monitoramento frequente da eficácia da anticoagulação, como acontece na varfarina. Estudos randomizados e controlados robustos, como RELY, ROCKET-AF, Aristotle e ENGAGE-AF, demonstraram que os DOACs foram, em linhas gerais, claro, não inferiores à varfarina para a prevenção do acidente vascular cerebral e embolia sistêmica, causando menos episódios de sangramentos maiores. No entanto, os ensaios principais dos DOACs excluíram pacientes que tinham próteses mecânicas ou também apresentavam estenose mitral moderada a grave, classicamente chamados como portadores de FA valvar. Desse modo, tais medicamentos foram aprovados pelas entidades reguladoras para profilaxia de acidente vascular cerebral em pacientes com a chamada FA não valvar. Veja bem, pacientes com FA e próteses biológicas também foram incluídos nos principais ensaios dos DOACs. Mais recentemente, o estudo RIVER demonstrou não inferioridade da rivaroxabana em comparação à varfarina em pacientes com fibrilação atrial e bioprótese mitral. Em pacientes submetidos a implante de prótese valvar aórtica transcatéter, o TAV, sem FA ou outra indicação formal de anticoagulação, os DOACs reduzem sim o risco de trombose subclínica do folheto, mas aumentaram o risco de sangramentos maiores e eventos tromboembólicos, comparados com a terapia antiplaquetária padrão e devem ser evitados nesse cenário. Dentre os pacientes com fibrilação atrial submetidos a TAV, os resultados parecem ser semelhantes para os DOACs ou a varfarina, embora necessários sejam mais dados e estudos. Em pacientes sem indicação de anticoagulação, as diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia não recomendam o uso rotineiro destes fármacos, nem DOACs nem varfarina, para prevenir trombose subclínica da válvula, baseado nos estudos Galileu, por exemplo. Embora a anticoagulação deva ser considerada em pacientes que desenvolvam a trombose de folheto propriamente dita. Para pacientes com indicação de anticoagulação, não há preferência expressa por DOAC ou a varfarina, consistente nos resultados do ENVISAGE, TAV-IF e do Atlantis-1. Em pacientes com estenose mitral moderada ou grave, nenhum estudo avaliou segurança ou eficácia dos DOACs versus a varfarina, embora um grande estudo observacional retrospectivo na Coreia do Sul sugira benefício, e 2 ensaios estão em andamento, um deles sendo Invictus. Enquanto isso, as diretrizes não recomendam o uso dos DOACs em pacientes com FA e estenose mitral moderada a grave. Em relação aos pacientes com prótese mecânica mitral, o estudo REALIGN foi interrompido visto que a dabigatran aumentou o risco de tromboembolismo e sangramento maior em comparação à varfarina, sendo os DOACs contraindicados em todos os pacientes com próteses mecânicas. No entanto, a segurança e eficácia de outros DOACs nessa população e a segurança e eficácia dos DOACs em pacientes com próteses mecânicas em posição aórtica são desconhecidos. E estudos randomizados, por exemplo, o PROACT-10A, está em andamento, devendo responder definitivamente se DOACs são seguros e eficazes para a prevenção de complicações trombóticas em pacientes com prótese mecânica em condições ideais. Enquanto esse estudo está em andamento, as diretrizes atuais não recomendam o uso de DOACs em pacientes com próteses valvares mecânicas. No ensaio do PROACT, que randomizou pacientes com uma válvula específica, o NEX, na posição aórtica para anticoagulação com a varfarina
Mantendo o alvo entre 2,5 e 3,5 versus 1,5 e 2, as taxas de acidente vascular cerebral embólico e trombose protética foram semelhantes em ambos os braços, com menos taxas de sangramento no braço de angulação, com menor valor possível para o INR. Dessa forma, conclui-se que, apesar de sua aprovação original apenas para pacientes com FA considerada não valvar, os DOACs podem ser uma boa opção para uma grande e crescente população de pacientes com valvopatias. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço, até a próxima!